Olá, querido raio de sol, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda a este vídeo. Eu sou a Adri Marques e se você gosta de assuntos de expansão de consciência, então pode ter certeza que você está no lugar certo. Bom, gente, hoje eu gostaria de conversar mais livremente com vocês, ter uma conversa mais aberta. Hoje eu gostaria de contar um pouco sobre a minha trajetória, né? O que levou eu estudar sobre esses assuntos que eu estudo, um pouco das minhas manifestações e coisas importantes que eu aprendi com a expansão. Adriane, por que você vai falar sobre isso? Gente, nós estamos na era de Aquário. Nessa era, muita gente está acordando, muita gente está expandindo a mente e não sabe por onde procurar, quem perguntar, né? Então, nesse vídeo, eu gostaria de contribuir de alguma forma, porque as pessoas que estão acordando, com certeza, elas passam pelas mesmas experiências, assim, mais ou menos, né? E algumas coisas do que eu vou falar, talvez a pessoa se identifique, né? Então, por que não ajudar? Eu gostaria de iniciar com uma mensagem que o Abraham fala, tá? Que eu acho muito legal, porque fala de livre-arbítrio, da gente saber respeitar o outro, e eu quero aqui ser muito respeitosa com todos, tá? Então, o Abraham fala o seguinte, que a vida é como se fosse um banquete, né? E aí você leva o seu prato e pega a comida que você gosta, né? Aquela que você não gosta, você deixa lá. Então, algumas coisas que eu vou trazer aqui nesse vídeo, se ressoar para você, se for legal, leva para você, tá bom? Se você não gostar, não tem problema. Põe no bolso, né? Quem sabe lá na frente possa te ajudar, tá? Então é isso. Bom, gente, eu desde muito pequena, eu sempre fui uma criança que via coisas, que tinham questionamentos muito profundos na minha alma, perguntas que eu buscava em todo lugar. Eu buscava com pessoas que vieram antes de mim, né? Pessoas mais velhas, meus pais, meus avós. Eu procurava nas religiões. Eu procurava até com os mais velhinhos, né? Porque eles estão bem mais tempo, né? Aquele que era mais velho que eu conhecia, eu ia lá. E aí eu procurava de alguma forma, assim, perguntar, né? Ai, o que você aprendeu com a vida e tudo mais? O que a vida ensinou pra você? Qual que foi uma experiência marcante que você teve, que trouxe uma lição muito grande pra você? Só que assim, muitas vezes, né, eles falavam assim, ai, você tem que ser mais amoroso, mais paciente, você não precisa se preocupar tanto com o trabalho. Eles chegavam com essa resposta, mas eu queria algo mais profundo, né? Porque eu falava assim, gente, por que que o céu é azul? Por que que a gente tá aqui? Por que que a gente chega esquecido, né? Então, muitas vezes eu vinha com meu copinho vazio e voltava com meu copinho vazio. Chegava para perguntar, para saber se aquela resposta que eles falassem para mim, sabe aquela que bate no seu coração e você leva para você? Aquele que bate no coração e você fica satisfeita? Pois é, não acontecia aquilo comigo. E desde muito nova, assim, as coisas eram difíceis, gente. As coisas eram muito difíceis pra mim, na minha vida amorosa era difícil, na minha vida profissional também. Sabe quando, tipo assim, tá tudo certo, você fala assim, não tem como dar errado. Dava errado? Era desse jeito, gente, era desse jeito. E chegou uma hora que eu tava muito cansada, não sabia mais o que fazer, tava realmente perdida. Só que demorou um pouquinho pra mim achar a expansão de consciência. Porque eu tive que passar por algumas experiências negativas que eu não gostei nem um pouco, né? Que eu ficava mais chateada ainda, né? E aí, há uns anos atrás, eu fui morar sozinha, em 2019, e eu trabalhava no emprego que era horário comercial. E minha mãe foi me visitar, foi passar uns dias comigo, né? Só que ela tinha esquecido o celular dela. E aí eu deixei meu celular com ela e fui trabalhar. E minha mãe pesquisava sobre muita coisa, né? Minha mãe literalmente navegava na internet. Um dia, quando eu voltei do trabalho, minha mãe mostrou um vídeo pra mim. E sabe aquele vídeo que parece que toca em você?
Sabe aquele copinho que eu ia e ele voltava vazio? Ele não voltou vazio dessa vez. Porque parece que deu um clique assim em mim. Nossa, era isso que eu tava procurando a minha vida inteira? Foi o que aconteceu comigo naquele vídeo. Foi o vídeo da Maya Andrade. Esse vídeo ainda se chama Como Entrar no Fluxo do Universo. Como você ser abençoado, né? E nesse vídeo explica que a gente tem que ser positivo. E eu fui fazendo, gente, eu comecei a ver os vídeos, comecei a fazer as coisas, eu segui a Mãe Andrade, eu segui a Lotus Viajante, eu segui a Beth Russo, segui o Lucas Radin, eu comecei a ler livro, comecei a comprar livro do Joseph Murphy, do Abraham, né? O Abraham também assistia, Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Gente, eu comecei a devorar esses assuntos, comecei. E era um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, eu comecei a ficar realmente fissurada naquilo, né? Só que aí não basta só a gente aprender, porque eu escutava direto, mas as coisas não mudavam muito. Eu comecei a colocar em prática. Quando eu comecei a colocar em prática as coisas, quando eu comecei a notar que as coisas não eram assim, o físico pro físico, era dentro que você tinha que fazer o trabalho, internamente, que as coisas começaram a mudar. Então, eu mexi com crenças, mexi com medos, né? Eu tinha muito medo de moto, gente. Pensa na pessoa que tinha medo de moto. Só de montar em cima dela e ela fazer aquele barulhão quando você liga, aquilo me dava um pânico tão grande. Porque eu já tinha caído de moto, né? Então, por eu ter caído várias vezes ainda, caí na autoescola, caí com as pessoas me ensinando. Então, eu achei que eu nunca ia aprender. Mas depois que eu comecei com a expansão de consciência, minha vida começou a mudar. Eu comecei a me sentir mais leve, mais livre. Gente, pensa numa pessoa que nada dava certo, era eu. Mesmo que tivesse certinho, pra dar certo, dava errado. Era eu. Aí, pra uma pessoa que não dá certo, escutar isso, você é o dono da sua estrada, você é o dono da sua vida, você muda a sua realidade, é igual dar doce na boca de uma criança, né? Eu fiquei muito, assim, apaixonada por tudo aquilo, né? Pelos conhecimentos, pelos vídeos, apaixonada também pelas pessoas que falavam sobre. E aí, em 2019, eu fiz meu primeiro quadro de visualização. No momento, eu só tenho um quadro, né? Hoje a gente tá em 2023 e eu quero mostrar pra vocês um pouco das coisas que eu realizei. Vou mostrar meu quadro de visualização. Não realizei tudo que tá lá, mas eu realizei boa parte, gente. Vou mostrar pra vocês agora o que mexendo dentro aconteceu fora. O que mexendo nas minhas crenças transformou a minha vida. Foi isso aqui, gente. Vou mostrar agora pra vocês. Ele tá meio velhinho, porque 2019, gente, né? Eu até escondi ele, porque quanto mais eu olhava, mais eu ficava ansiosa, né? E aí parecia tão longe aquela realidade pra mim, e eu ficar olhando aquilo, eu falei, não vou nem olhar, vou esconder. Então, até teia de aranha ele tem, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, esse ano eu fui pra Cabo Frio, que era um sonho meu, que eu queria conhecer a praia. E bem aqui, ó, tá uns caras aqui correndo, né? A praia que eu fui, gente, esse ano manifestei. Aqui, ó. Aqui tem uma chave de um carro. Eu comecei a namorar um rapaz, né? E atualmente eu tô morando com ele. Atualmente eu sou casada. E, menino, nesse um ano que a gente tá junto há 2 anos, morando junto. De um ano pra cá, a gente conseguiu 2 carros e uma moto. E olha aqui a chave. Bem aqui. Eu fiquei numa faculdade, gente, 7 anos pra me formar. 7 anos. Eu sou formada em letras, tá? Eu me formei, graças a Deus. Mas eu não vi assim, eu tava fazendo inglês e eu tava com dificuldade. Eu achei que eu não ia conseguir, gente, eu achei que não ia. Então eu coloquei um diploma no meu quadro de visualização. E deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, uma mulher formada, né? Porque eu queria colar grau. Gente, aconteceu ano passado, em agosto. E graças a Deus, gente, ano passado eu colei grau. Eu sou formada em letras, né? Sou professora de português, inglês e literatura. E tudo deu certo. Aí tem uma outra coisa aqui.
uma viagem em casal. Eu e o meu marido fomos para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A gente fez uma viagem juntos, né? E aí tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Que é esse casal aqui numa casa. Gente, eu ganhei um terreno. Vocês acreditam nisso? Eu ganhei um terreno para construir a minha casa. Vocês não têm noção. Fora essas coisas, aqui tem uma barra de ouro, né? Que pra mim significa prosperidade. Gente, eu passei em dois concursos eu passei. E isso, gente, foi em 2019 que eu fiz esse quadro de visualização. Sem esperança nenhuma que isso poderia acontecer na minha vida. Nenhuma, zero, porque até o que eu queria, até o que eu fazia tudo para dar certo, tava tudo certinho, dava errado. Então, gente, é com muita gratidão no meu coração, depois de eu ter mostrado, né, essas manifestações que eu fiz para vocês, que eu falo que uma das coisas mais lindas que eu aprendi com a expansão de consciência foi que a gente não muda fora, a gente muda dentro. A gente muda trabalhando as nossas crenças, os nossos medos, querendo ser um ser humano melhor a cada dia, fazendo bem. A gente muda dando um passo de cada vez, um passo de cada vez, um dia de cada vez. A gente também muda com a nossa conexão com a centelha divina, que é uma das melhores coisas que você pode ter na vida, é a conexão. Com a conexão tudo muda, quando você se conecta, porque a centelha está aí para ajudar a gente 24/48. Ela é nossa melhor amiga, com ela a gente nunca se sente sozinho. E você sabe por que coisas ruins acontecem na nossa vida? Porque essas coisas ruins servem de impulsionadores. É como se fosse uma flecha. Quanto mais puxa a flecha para trás, mais ela vai longe, mais alto ela vai, né? Então a gente tem que agradecer cada oportunidade que a gente teve, sendo boa ou sendo ruim. Hoje eu posso falar para vocês, talvez eu jamais estaria aqui, né, gravando um vídeo, se tudo tivesse sido bom na minha vida. Porque se tudo foi bom, se eu nunca tive medo de nada, se eu nunca passei por um momento difícil, time que tá ganhando não se mexe. A gente aprende mais com coisas negativas do que com coisas positivas, né? É muito engraçado isso, mas é o que eu tenho notado. E aí vocês lembram que eu falei da minha experiência da moto? Pois então, na época, meu namorado, né, que agora é meu marido, eu andava de bicicleta e eu ficava de um serviço pro outro. Eu tinha 2 empregos, eu era igual o pai do Cris. E eu tava andando de bicicleta no sol quente, um dia eu falei pra ele, nossa amor, nossa, eu fico tão cansada andando de bicicleta. Aí ele foi lá e comprou uma Twister, né? Uma Twister, só que eu tinha medo de moto. E ele falou assim, eu vou te ensinar a andar. Aí eu fiquei só olhando. Aí ele me levou pra um lugar assim onde não tinha ninguém, né? Na terra, assim, pra mim poder andar, pra mim poder aprender. E aí, gente, eu falei, meu Deus, não é nem numa 150. É numa Twister que é maior. Gente do céu. Eu montei em cima dessa moto. E eu falei pra mim mesma, o medo aprisiona. Se eu não vencer esse medo, ele vai me engolir. Gente, quando eu comecei a andar de moto e aquele medo surgiu em mim, eu falei, e na minha mente estava assim, o medo aprisiona. O medo aprisiona. O medo aprisiona. O medo não deixa você vencer. E eu quero vencer esse medo. Quando eu comecei a andar de moto, gente, foi uma alegria. É uma das melhores coisas. Tem muitas coisas maravilhosas. Mas quando você vence o seu medo, gente, o que é aquilo? Hoje eu ando pra cima e pra baixo de moto. Quem vê pensa que eu nunca tive medo, que eu sempre andei, que foi fácil pra mim. Mas não foi, gente. Eu acho que era pânico mesmo que eu tinha. Mas eu consegui. E se eu conseguir todas essas coisas, você também consegue, tá? Você consegue mudando dentro, mudando em você, querendo ser melhor a cada dia, sabe? Aqueles maiores sonhos que você tem, se eles estão lá é porque você consegue.
E era isso, tá, meus queridos, que eu queria falar hoje aqui pra vocês. Nada é impossível, nada tá perdido. Sua vida pode estar, ó, no fundo do poço, mas você consegue. Disso eu tenho certeza, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.